Olá, eu sou Diego Nardi, astrólogo e tarólogo, e esse é o No Astral, o seu podcast de assuntos místicos. Aqui a gente vai abordar e analisar os assuntos do momento utilizando a astrologia e o tarô. E hoje mais um episódio especial, nossa segunda aula de astrologia sobre os planetas. E dando sequência à nossa aula de astrologia, hoje a gente vai aprender um pouco sobre os planetas. Lembrando que a astrologia é um estudo que tem 3 pilares para se entender o mapa astral: os signos, os planetas e as casas astrológicas. Bom, o planeta, a palavra planeta, ela tem uma origem grega, que era planetes, que significava aquele que anda sem rumo, um andarilho, porque é exatamente isso que os planetas fazem, eles andam pelo céu. A astrologia é um estudo das relações, dos movimentos dos planetas no céu com a nossa vida na Terra. Então a gente está falando aí de uma relação do que acontece em cima com o que acontece embaixo, não é causa e consequência. A gente está relacionando, entendendo esse movimento. Então a astrologia utiliza também o modelo geocêntrico. O que significa? A Terra no centro. Óbvio que nós astrólogos sabemos que no sistema solar o Sol está no centro, não é a Terra. A gente tem esse conhecimento, eu até acho engraçado ter que dizer isso, mas sim, eu reforço dizendo que a gente tem essa consciência. Porém, por que a gente utiliza a Terra no centro? Porque é onde a gente está. A gente não está no Sol, a astrologia está olhando para os outros planetas. É um ponto de vista, é o meu ponto de vista aqui na Terra, para fora, o que eu enxergo. Então, eu não estou no Sol para enxergar a Terra. Então, por isso que a Terra está no centro. Se em algum momento a humanidade for morar na Lua, em Marte, seja lá onde for, daqui a alguns bilhões de anos, vai mudar também. A Terra vai passar a ser um ponto de observação e aí a Lua, por exemplo, não apareceria no mapa astral, porque a gente moraria na Lua. Então é simplesmente aí um local de observação, de onde a gente observa. Por conta disso que a Terra que está no centro e não o Sol. Acho importante a gente falar também que os planetas se classificam, a gente tem classificação dos planetas em 3 categorias. Primeiro também, a gente tem o Sol e a Lua, ainda que a gente sabe também, astrólogos, sabemos que o Sol e a Lua não são planetas, Eles são luminárias, então a gente chama popularmente, comumente, na astrologia, o Sol e a Lua de planetas, mas a gente sabe que eles não são planetas, Eles são a Lua é o satélite da Terra, o Sol a estrela maior do nosso sistema solar, mas a gente chama de planetas ou de luminárias, simplesmente por uma questão de facilitar, e não por uma questão aí astronômica, até porque também não tem uma relação com isso que a gente está olhando aqui na astrologia. Então a gente tem as luminárias, que são comumente chamadas de planetas, que é um modo simplesmente de facilitar a comunicação. E aí vamos então à categoria dos planetas. Então nós temos os planetas do eu, ou também chamados planetas pessoais, nós temos os planetas do outro, ou chamados também de planetas sociais, e nós temos os planetas geracionais, ou transpessoais, ou ainda chamados de transaturninos. Então, 3 categorias: eu, outro e geracionais. Então, a gente divide na astrologia os planetas nessas 3 categorias. Bom, os pessoais, obviamente, são aqueles que falam de questões pessoais, relativas a mim, a minha personalidade, a minha individualidade. Quem são? Sol, Lua, Mercúrio, Marte e Vênus. Então, esses são os principais planetas. Sol e Lua não são planetas, mas a gente vai dizer que são aqui só para facilitar. Mercúrio, Marte e Vênus são os planetas pessoais. Os sociais são aqueles que falam sobre questões referentes ao social. Então, não sou mais eu, é eu e o outro. Aquele que está falando eu com a minha relação com as outras pessoas, com os indivíduos. Então ele fala de filosofia, ele fala de leis, ele fala de ética, ele fala de status sociais, enfim, de tudo que também fale sobre a nossa relação no social aqui na Terra.
E os planetas geracionais são aqueles que abordam, já diz o nome, né, as questões coletivas que afetam um grande número de pessoas, uma geração. Então, ele é uma geração de pessoas, porque eles ficam muito tempo no mesmo signo. Então, eles estão aí falando transpessoais também, porque são assuntos que afetam não somente eu como indivíduo, mas assuntos que permanecem durante muito tempo. Então, eles estão além das pessoas, além dos indivíduos e transsaturninos, porque tem uma relação com Saturno, indo além de Saturno. Também é importante trazer que os planetas, na astrologia, eles são energias. Então, quando as pessoas falam assim, a energia de Áries, Áries não tem energia. Nenhum signo tem energia. Quem tem energia é o planeta. A energia do Sol em Áries. A energia da Lua em Touro. Touro não tem energia. Touro, sozinho, qualquer signo não é energia. Signos são modos. Então são maneiras. Então, as maneiras de Áries, as maneiras de Touro, os modos de Aquário. E não a energia. Quem tem energia, aí são os planetas. Júpiter, né? Aí Saturno, Urano, Netuno. Esses sim, eles têm energia. E eles não... E aí sim os signos modos e o planeta energia, tá? Então é importante trazer, quando as pessoas falam energia dos signos, não é energia. Signo é modo, é uma maneira, não é uma energia. Também importante trazer aqui que os planetas, né, eles dão essa indicação de como como cada energia age na nossa vida, tá? E não sei se vocês já devem ter visto, logo vocês vão ver aqui na tela, cada planeta tem um símbolo, tá? Um símbolo astrológico chamado também de glifo, que é formado por 3 elementos. Então nós temos o círculo, o semicírculo e a cruz. Todos os planetas têm como símbolo, como glifo, esses 3 elementos. O círculo, o semicírculo e a cruz, tá? O círculo representa o espírito, então, né, um espírito encarnado, enfim, ou desencarnado. O semicírculo representa a mente ou a consciência, e a cruz representa a matéria. Então, tudo na astrologia está falando sobre espírito, consciência e matéria. Tá? Então, essas são os pilares formadores das energias dos planetas. Aí que a gente sim está falando de energia. Né? Então, ou seja, o que nós somos, quem nós somos? Nós somos um espírito dotado de consciência encarnados numa matéria. Né? Então, a gente tem um espírito que faz com que a gente esteja aqui, que é o que também transcende essa existência, a nossa mente, o nosso lado racional, porque nem tudo a gente tem domínio, porque tem o outro lado que é o irracional, o subconsciente, né? Enfim, que é a parte mais do espírito, e a matéria é o corpo físico, né? Então vamos lá. Vamos falar primeiro do Sol. O Sol que tem como o glifo, né, o círculo com ponto no meio. O Sol é a fonte da vida, né? Então esse ponto aí no meio, ele é a manifestação da vida. O círculo por fora é o espírito e o pontinho é a manifestação da vida. É a semente da manifestação individual do espírito humano. Ele representa o homem com o divino. O que ele fala? A função no mapa astral é a vontade de ser. As características do Sol, energia, intensidade, ou a falta de vitalidade, a coragem, ou a falta de confiança em si mesmo, o orgulho, ou a ostentação, um gerador de luz, ou o egocentrismo. Então, quando eu digo assim, o meu signo é Leão, eu estou falando do que eu quero ser, da minha vontade de ser. O nosso signo solar não fala do que a gente é, ele fala do que a gente veio ser, aquilo que a gente quer ser, quem a gente quer se tornar, né? E de como é a nossa energia. Então, quando eu digo Sol em Leão, a vontade de ser. De que maneira? De uma maneira leonina, de uma maneira que pode ser orgulhosa, que pode ser egocêntrica, que pode ser nobre, que pode ser generosa. Então, bem importante que a gente entenda, né? O Sol é a vontade de ser, não é aquilo que eu sou. É aquilo que eu tenho vontade de ser, aquilo que eu quero me tornar,
e o signo falando de que modo isso acontece. Então, o que você quer ser? Simples. Busque aí o seu signo, ele vai dizer que maneira que você vai manifestar isso na sua vida, a sua vontade de ser. Então, agora, a gente tem o Sol e temos a Lua. A Lua, né, tem aí como o glifo, o símbolo da Lua, 2 semicírculos, né, que formam um crescente, né? A Lua, ela é o sustentáculo da vida. Né? Esses 2 semicírculos, eles transmitem o conceito de dualidade no indivíduo encarnado. Né? Então, a parte do consciente com a parte do inconsciente. Né? Nós somos formados de 2 partes, a dualidade, o conhecimento e o instinto. Né? Então, qual que é aí a função da Lua, né? O princípio da Lua no mapa natal? Nossos sentimentos, emoções, sensações, percepções, né? Características da Lua, essa capacidade de proteger, de nutrir, ou também de agradar de uma forma mais egoísta, adaptabilidade, prolixidade também, né? Porque de um lado se adapta, de outro não consegue, segurança, generosidade, ou medo e a possessividade. Vamos ver aí, para vocês verem o símbolo da Lua, que é bem conhecido, esse já é assim, geralmente quando a gente desenha uma Lua, né, na infância, a gente desenha esses 2 semicírculos, né? Então a Lua está falando, né, do sustentáculo da nossa vida, né, dos sentimentos, das emoções, aquilo que nos sustenta. Vamos ao próximo, Mercúrio. Mercúrio tem como símbolo o semicírculo abaixo, né, o semicírculo com uma cruz abaixo. Né? Então a gente tem ali o círculo com o semicírculo em cima e embaixo uma cruz. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a presença dos 3 elementos, semicírculo, círculo e cruz. É o comunicador da vida. Né? Então ele representa a mente desde o nível mais racional, que é o nível da matéria, até o nível superior, que é o nível do inconsciente. Então ele é a mente racional, o princípio da mente racional. A função no mapa astral é a ideia e a forma que a ideia toma. Então não basta somente eu ter a ideia, é de que forma eu coloco essa ideia. Né? Então, características: raciocinar de uma forma inteligente ou enganar pelas palavras, analítico ou pedante, né? A vivacidade mental e a sensatez ou o nervosismo e a falta de simpatia. Né? Então, Mercúrio vem falar muito aí sobre o nosso aspecto mental. Quer saber como é que é a sua mente? Mercúrio. Quer saber dos seus sentimentos? Da Lua. Vênus. Próximo planeta fala sobre Vênus aí que tem como símbolo, né, o círculo em cima de uma cruz. Bem parecido com Mercúrio, mas a gente não tem lá o semicírculo em cima. Né? A gente tem só o círculo e só a cruz. Fala da beleza da vida. Vênus está falando de um aspecto de beleza. É o círculo sobre a matéria, então representa a predominância dos valores mais elevados sobre as necessidades e apegos da matéria. Né? Então está falando sensoriais, sexuais, materiais. Então aqui o princípio da atração e da unificação. Quer saber de Vênus no seu mapa astral? O que fala Vênus no mapa astral? De amor e dinheiro. Fala aí da forma com que a gente partilha ou da ganância, o embelezamento ou a autoindulgência, a promoção da paz ou a indolência. Então, se você quer saber sobre relacionamento, como que você ama as pessoas, como alguém pode te amar, quais são os valores, né, qual que é o aspecto financeiro da vida de uma pessoa, analise Vênus. Analise o signo que está Vênus, que você vai ver de que modo essa energia se dá na sua vida. Próximo, Marte. Marte tem como símbolo a cruz acima do círculo. Aqui é o oposto. Importante lembrar que Vênus e Marte são o símbolo do homem e da mulher. Né? Então, a gente tem ali o símbolo do feminino é Vênus e do masculino, né, é Marte. Marte é o projetor da vida. Né? Então, ele representa, originalmente, até quando a gente vê ali o símbolo, quando a gente olha o símbolo de Marte, a gente vê que ele tem, já vai entrar para vocês verem ali,
o símbolo, ele é um círculo com uma flecha agora. Mas ele era uma cruz antigamente, né? Então, graficamente, com o tempo, foi mudando, né? Foi dando uma mudada no símbolo e virou uma seta, mas era uma cruz, né? Então, ele representa a atitude de iniciar, de partir para um objetivo material, né? Com um propósito de evolução do espírito. O que ele fala? Né? A capacidade de iniciativa, né? Pela interação do espírito com a matéria. Né? Então, é o impulso pessoal. Eu quero saber da energia da pessoa, quero saber qual a energia que a pessoa tem, qual é o impulso que ela tem. É Marte, né? Então, Marte fala sobre isso. A função dele no mapa astral é coragem, vitalidade, né? Tem como característica, aí vai entrar para vocês verem daqui a pouquinho o símbolo dele, é a energia dinâmica, né? Marte tem energia dinâmica, ou também a manipulação, a coragem ou a covardia, o impulso sexual ou também o abuso sexual, né? Então, tudo quando a gente olha para Marte, a gente vê Marte, a gente está relacionado com essa energia, com a força, o nosso lado da agressividade, da sexualidade, tudo isso é Marte. Então, quer saber como é que uma pessoa é, né, entre quatro paredes, lá no momento da intimidade? Tem que entender Marte. Quer saber como é que ela é na relação no dia a dia? Tem que entender Vênus. Quer saber como que qual que é aí os sentimentos e o emocional dela? Aí tem que olhar para a Lua. Muito bem, eu vou só pedir para a produção colocar para a gente aqui Marte, antes da gente seguir. Aí, ó, a gente tem o círculo com a flechinha em cima, como eu mostrei para vocês. Era uma cruz e agora virou uma flecha. Podemos passar para o próximo, vamos para Júpiter. Júpiter que tem aí o semicírculo acima da cruz, que fala da sabedoria da vida, né? Representa o desenvolvimento do espírito humano, a expansão da consciência fora da experiência física. Então, Júpiter é o princípio da expansão. Qual é a função de Júpiter no mapa natal? Desenvolvimento. Né? Como característica, expansão ou desperdício. Né? Então, também a religiosidade ou a hipocrisia, a sabedoria através do entendimento ou o radicalismo. Então, quando você quiser saber sobre o aspecto filosófico, religioso de uma pessoa, você tem que olhar para Júpiter, tá? Você tem que entender também, será que essa pessoa é uma pessoa que tem uma capacidade de crescer na vida ou ela vai ficar estagnada, ela é uma pessoa parada? Você vai ter que ver onde é que está Júpiter no mapa dela. E aí vai te dizer se ela é uma pessoa que realmente tem esse instinto, esse impulso de crescer e de evoluir, ou se somente ela vai ficar estagnada. Tá? Então, Júpiter, passamos agora para os sociais, hein, gente? Júpiter está falando da filosofia, das minhas opiniões, o que eu penso, o que eu quero, né, quais são os meus ideais. Vamos para o próximo, que é Saturno, que fala aí que é a cruz acima do semicírculo, perdão. Então, Saturno é o oposto de Júpiter. Se Júpiter está falando do desenvolvimento, Saturno está falando da limitação. Então é a matéria física sobre o espírito, representando a necessidade de vivenciar as experiências mundanas, né? Tomando consciência de si mesmo como forma de interagir no nível de uma consciência superior. Então está falando de estrutura e de consolidação. Qual que é a função no mapa astral? Cumprimento das obrigações e das responsabilidades. Quer saber se uma pessoa é responsável? Olha Saturno no mapa dela. Quais características? Né, a limitação, limitações benéficas ou restrições desnecessárias, né, uma percepção das estruturas ou calcular em excesso, aquela pessoa que fica calculando muito e não consegue evoluir, autodisciplina ou repressão, né, o senso comum ou a falta de empatia. Então, Júpiter e Saturno estão falando do social, de como a gente interage com as pessoas, né? Daquilo que a gente acredita e também de como a nossa responsabilidade, né? De como a gente cumpre os nossos compromissos. E agora a gente vai para Urano, que é o primeiro dos geracionais, tá? Então, vimos primeiro os planetas
pessoais, os sociais e vamos para os geracionais. Urano, 2 semicírculos unidos por uma cruz acima do círculo. Parece super complexo, né? Quando a gente pensa, não faz sentido nenhum. Não, na verdade ele tem uma explicação. E Urano é o iniciador da vida. É a união de duas almas divina e humana que se unem num corpo, que é a matéria, com o objetivo de realizar a expansão espiritual, que é o círculo. Então está falando da mente intuitiva. Função de Urano no mapa astral, expressão da originalidade. Como características, a originalidade, né, obviamente, excentricidade, inventividade, dispersão, intuição, irracionalidade, reforma social ou anarquismo. Quer saber se é uma pessoa que vai evoluir na vida? Olha para Urano. Quer saber como é que se ela é uma pessoa muito diferente, se ela é uma pessoa muito excêntrica, muito rebelde, né, um revolucionário? Urano. Próximo, Netuno. Netuno, o semicírculo atravessado pela cruz, inspiração da vida. Né? Netuno não entra o espírito. Né? Netuno está falando aí da matéria e do inconsciente, do consciente. Tá? Então, atualmente a gente vê Netuno como um tridente de Netuno, né, do deus Netuno. Então ele representa a transcendência física do espírito em evolução, buscando a libertação dos impedimentos da matéria. Né? É a busca da evolução apesar das dificuldades da vida e do mundo material. Então o princípio do amor universal, né, da perfeição dos valores. Qual função no mapa natal? Inspiração e ilusões. Quer saber se a pessoa se ilude muito? Netuno. Quer saber se ela tem inspiração? Netuno. Características: sonhos, ilusões, percepção ampla ou a malícia também. Né? O talento artístico também vem daqui, ou a vitimização. Né? Então todos esses aspectos que estão mais aí sobre, falando do ir além, né? De como eu me inspiro na vida, por isso que tem uma relação com a arte muito forte, é Netuno. E agora o nosso último planeta é Plutão, que tem o círculo acima do semicírculo sustentado pela cruz. Então é o transformador da vida, de transformação. O espírito acima da mente, mostrando a nossa proximidade com o divino. Então ele representa a receptividade espiritual, o espírito dominando a matéria, o princípio da regeneração. Como função, quebra de padrões e evolução. Característica, transformador ou aniquilador, ele também aniquila, né? Ele é o eliminador da tensão ou explosões em alta potência. É um agente de forças revolucionárias, destruidor de formas antiquadas. Então, Plutão é aquilo que faz com que a gente quebre com tudo, arrase com tudo, não deixe nada, né? Porque ele precisa realmente transformar a vida. Né? Então, quando a gente quer saber o poder destrutivo de alguém ou o poder de cura, a gente olha para Plutão. Cada um desses planetas, ele rege um signo. Tá? Então a gente está falando um pouquinho aqui, entrar um pouquinho no campo da regência, para vocês entenderem, que seria como um rei, né? Então cada planeta, ele é rei de um signo, ele reina em um signo. Né? Então ele está aí sendo também o protetor. Né? Então, e ele fala como essa energia se manifesta de uma forma mais natural, mais fluida ou com mais potência. Então o Sol é o regente de Leão, né? Então o Leão tem a maior potência, o Sol tem a maior potência em Leão, então por isso os leoninos são pessoas que geralmente têm essa intensidade, gostam muito de ser leoninos. Por quê? Porque é onde o Sol se sente mais à vontade. Né? A Lua em Câncer, quem tem Lua em Câncer, mãezonas, as grandes mães, mesmo que não seja biológica, né? Mesmo que seja um homem, não importa, pessoas que gostam de maternar, né? De cuidar, a grande mãe, né? O arquétipo da mãe. Mercúrio tem aí regência Gêmeos e Virgem, pessoas inteligentes, pessoas que gostam de comunicar, pessoas que gostam de trabalhar, pessoas que gostam de agir, porque é onde a mente flui melhor. Né? Vênus, Touro e Libra. Quem é que gosta de prazeres, os prazeres da comida? É Touro. Quem é que gosta da beleza? É Libra. Né? Então quem tem Vênus em Touro e Libra, as melhores colocações. Marte, Áries e Escorpião. Aqui vem a intensidade. As
pessoas agressivas, as pessoas intensas, as pessoas astutas, as pessoas espertas, as pessoas que são corajosas, que são, né, que se jogam, que são passionais. Então, há Marte em Áries ou Marte em Escorpião. Júpiter, Sagitário e Peixes. Quem são as pessoas que mais pensam, né, que têm uma capacidade mental de estratégia, de bolar planos? Sagitarianos, né? Quem são as pessoas que pensam no bem comum, que estão pensando em todo mundo, que estão pensando na humanidade, que gostam de pensar no coletivo? Os piscianos, né? Saturno, Capricórnio e Aquário. E aí aqui a gente tem os grandes responsáveis, as pessoas, né, que são muito responsáveis com o trabalho, com a competência, que são os capricornianos, e os aquarianos, que são aquelas pessoas voltadas para o social, né? Então tem uma conexão, uma ligação muito forte com o grupo, com a sociedade. E isso tudo é Saturno, é compromisso. Pessoas de grande compromisso. Urano. Depois que a gente descobriu, né, os astrólogos já sabiam que iam ser descobertos outros planetas e seguem sendo descobertos, né, a gente sabia que ia ter essa descoberta, então alguns planetas, os geracionais, eles são corregentes de alguns signos, né? Então, Urano, que fala de evolução, é muito ligado ao Aquário, né, que está aqui uma energia aquariana, essa energia original. Netuno, Peixes, que é a energia do amor universal. E Plutão, falando de regência de Escorpião. Bom, agora a gente já conhece os 12 signos e conhece também os 10 planetas, né? O Sol, a Lua, né? Junto com Mercúrio, Vênus, Marte, os planetas sociais, Júpiter e Saturno, planetas pessoais, Júpiter e Saturno, planetas sociais, Urano, Netuno e Plutão, os geracionais. Falta somente uma parte para a gente poder entender melhor o mapa astral, que são as casas astrológicas, que vocês vão ver num próximo episódio especial do No Astral de aulas de astrologia. Não esqueça de seguir o nosso canal, deixar seu like, comentar, dizer o que você está achando desses episódios, deixar a sua dúvida, a sua questão, que a gente responde aqui nos comentários. Eu sou Diego Nardi, astrólogo e tarólogo, e a gente se vê num próximo No Astral. Quem quiser mais informações sobre o meu trabalho, cursos, aulas, atendimentos, entre em contato. Um beijo e até a próxima!